E aí, pessoal, continuando a nossa série de vídeos sobre regras de inferência na lógica dos predicados, vamos fazer exercícios para fixar os conhecimentos que nós tivemos no vídeo passado. Então, para fixar os conhecimentos desse assunto, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de Matemática Discreta. O nosso primeiro exemplo de hoje é o seguinte: eu tenho que para todo x, p de x e q de x, isso implica que para todo x, p de x e para todo x, q de x. Então, nesse caso, eu só tenho uma premissa para todo x, p de x e q de x, entre parênteses, e eu quero chegar em para todo x, p de x e para todo x, q de x. Se eu só tenho uma premissa e eu tenho para todo, o que eu posso fazer? Eu posso tirar o para todo e colocar p de x e q de x por instanciação universal. Quer dizer, se essa propriedade é verdade para todo mundo, então é verdade para um x qualquer. Então, se eu tenho p de x e q de x, eu posso simplificar e posso dizer que p de x é verdade por 2 simplificação, igual que a gente viu lá na lógica proposicional. E se p de x é verdade, q de x também é verdade por 2 simplificação. Se pelo 3 ali p de x é verdade, mas esse p de x, eu coloquei p de x, mas poderia ter colocado p de Maria, p de José, p de A, p de B, p de C, porque ele é oriundo lá de um para todo, eu posso retornar para o para todo e dizer que para todo x, p de x é verdade, por generalização universal. E, usando o mesmo raciocínio, eu posso dizer que para todo x, q de x também é verdade, também por generalização universal, olhando agora o q de x. E se eu tenho duas coisas que são verdades, o 5 e o 6, né, para todo x, p de x e para todo x, q de x, eu posso fazer a conjunção e dizer que para todo x, p de x e para todo x, q de x é verdade. Observe que a generalização universal nunca foi violada, né? Porque eu usei a mesma variável lá do x que veio da instanciação universal. E além disso, eu nunca usei instanciação existencial nesse x. Outro exemplo seria o seguinte: eu tenho que p de x implica em para todo y, q de xy. Isso tudo, que é a minha premissa, implica em para todo y, abre colchetes, p de x implica em q de xy, fecha colchete. Então, eu tenho uma premissa, né, que é p de x implica em para todo y, q de xy, e quero chegar naquela conclusão lá que para todo y, p de x implica em q de xy. O que eu faço? Eu coloco a minha premissa. E o que eu posso fazer? Se eu quero provar que p de x implica em q de xy, né, tem um para todo ali, eu posso utilizar p de x como hipótese. Aí eu coloco lá, p de x é uma hipótese. Se eu uso uma hipótese, né, p de x é verdade, eu vou ter que chegar aonde? Em q de xy, que é o que eu quero provar ali. Mas antes disso, o que eu tenho que fazer? Se eu sei que p de x é verdade e p de x implica em para todo y, q de xy, eu posso dizer por 1 e 2 modus ponens que para todo y, q de xy. Usei o modus ponens normal. Observe que eu ainda não usei nenhuma regra de inferência da lógica dos predicados. Eu só vou usar agora. Por quê? Porque se eu tenho para todo y, q de xy, eu posso dizer que, se é para todo mundo, eu posso dizer que q de xy por 3 instanciação universal. Só um parênteses, lembrando, tá? Esse y que eu tenho nessa linha é um y arbitrário, um y qualquer, tá? Podia ser Maria, podia ser João. Eu só deixei o y para ficar mais simples. E com isso eu posso provar que se p de x eu vou implicar em q de xy. Quer dizer, eu retiro a hipótese, aquela regrinha que a gente fazia antes, né? Que a gente supõe uma coisa e chega numa conclusão. Então, se eu supus algo, supus A e cheguei em B, então eu posso dizer que A implica em B. Então, eu posso, pela regrinha pode chamar de retirada da hipótese, dizer que P de x implica em Q de xy. Só que esse y que eu coloquei lá, ele é oriundo de um para todo. Então, eu posso colocar lá que para todo y, p de x implica em q de xy por 4, generalização universal. E prova a questão. Quer dizer, eu tirei a minha hipótese aqui, que foi, né, p de x, cheguei numa conclusão que era verdade, e a partir daí, o y que existe lá, ele é um y arbitrário, né, e ele veio de um para todo, eu posso retornar e colocar um para todo, agora colocando para todo para fora do parênteses. E consigo provar a questão. Agora imagine outra questão, que é a seguinte.
eu tenho para todo x, abre colchetes, P de x ou Q de x, fecha colchetes, que é a minha premissa, implica, quer dizer, eu quero provar que, abre colchete, não existe x P de x, implica que para todo x, Q de x, fecha colchetes. Observe que nesse caso eu só tenho uma premissa, qual que é? Para todo x, P de x ou Q de x, e coloco ela como premissa. E eu quero provar que não é verdade, né, que existe x P de x implica para todo x Q de x. Se o que eu quero provar tem um condicional, eu posso supor o que está antes do condicional, né? Eu posso supor lá o não existe x P de x. Se eu posso usar o não existe x P de x, eu posso, nesse caso, usar a regrinha da negação. Por quê? Porque se eu tenho um não existe x, eu posso colocar o não para frente e transformar o existe no para todo. Então, eu posso colocar lá que para todo x, não P de x, pela regrinha que pode chamar de negação. Opa, se para todo x, não P de x, se funciona para todo mundo, eu posso dizer que não P de x por 3, instanciação universal. Se ele é verdade para todo mundo, ele é verdade para o x. Nesse caso, se ele não é verdade para todo mundo, né, ele não é verdade para o x. E lá em cima eu tenho para todo x, P de x ou Q de x. Mas se é para todo mundo, para todo x, eu posso tirar o para todo e dizer que P de x ou Q de x. E se eu tenho, pela minha linha 4, não P de x, e pela minha linha 5, P de x ou Q de x, eu posso usar o silogismo disjuntivo e dizer que Q de x é verdade. Porque se eu tenho que eu vou comprar laranjas ou bananas, mas não vou comprar laranjas, então é porque eu vou comprar bananas. Então eu boto lá Q de x para o silogismo disjuntivo. E como esse Q de x ele veio de um para todo, eu posso voltar para um para todo. Eu posso dizer então que para todo x, Q de x. E consegui provar. Por quê? Porque eu supus lá um não existe x P de x e cheguei em para todo x, Q de x. E provei a questão. Agora imagine outra questão que é a seguinte. Existe x, P de x implica em Q de x. Isso é minha premissa. E eu quero provar que, se isso for verdade, para todo x, P de x implica que existe x, Q de x. Como é que eu provo isso, né? Eu tenho só uma premissa, que é existe x, P de x implica em Q de x. E eu quero provar que, se para todo x, P de x for verdade, então que existe x, Q de x. Então, se eu quero provar um condicional, eu posso colocar uma hipótese, né? Eu posso colocar como hipótese para todo x, P de x. Então, eu tenho um existe x e tenho um para todo x. Nesse caso, quando eu tenho os dois, eu sempre tenho que tirar primeiro o existe. Então, qual que é o existe? É da linha 1, né? Existe x, P de x implica em Q de x. Então, se existe uma pessoa que essa regrinha funciona, né? Então eu posso dizer que P de A implica em Q de A. Esse A, como eu falei antes, é um A arbitrário. Podia ser qualquer pessoa. E se eu tenho para todo x, P de x, quer dizer, se eu tenho para todo mundo, eu posso dizer que para o A é verdade. O mesmo A que eu supus lá, que essa propriedade que existe, né? Da primeira, que existe x, P de x implica em Q de x. Aí eu posso usar o mesmo A, que eu já usei anteriormente. Lembrando, eu só posso fazer isso porque eu estou fazendo primeiro o existe. Eu estou tirando primeiro o existe e depois tirando para todo. Então, se eu tenho lá, P de A implica em Q de A por 3 e P de A é verdade, então eu tenho Q de A. E se eu tenho que Q de A é verdade, eu posso utilizar lá o existe x, Q de x. Porque se existe uma pessoa que a propriedade Q de A é verdade, observe, esse Q é oriunda do existe, né? Então, se ele é oriunda do existe, eu só posso voltar para o existe. Mas a questão pede para voltar para o existe, então eu vou voltar. Vou colocar lá, existe x, Q de x por 5, generalização existencial. Então, eu provei que eu supus lá para todo x, P de x e cheguei no existe x, Q de x. Se você está gostando desse vídeo, está achando esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Observe a seguinte questão. Eu tenho para todo x, P de x, implica que para todo x, P de x ou Q de x. Quer dizer, a minha premissa é para todo x, P de x. Eu só tenho essa premissa. E eu quero provar que para todo x, há parênteses, P de x ou Q de x, fecha parênteses. Se eu sei que para todo x, P de x, eu posso utilizar por 1, né, a generalização universal e dizer que P de A é verdade. Posso. E se P de A é verdade, eu posso utilizar a adição e dizer que P de A é verdade ou Q de A.
Porque lembra que pela regra da adição, se eu tenho que uma coisa é verdade, eu posso acrescentar qualquer outra coisa que ainda vai ser verdade, né? Então eu vou acrescentar exatamente o Q de A. Por que eu vou acrescentar o Q de A? Porque eu sei que na minha questão lá tem o Q de X, né? Então eu podia colocar qualquer coisa, mas eu vou colocar o Q de A para tentar provar. E se P de A, o Q de A é verdade, e esse A ele é um A arbitrário que veio já de um para todo, então eu posso voltar para um para todo e dizer que para todo x, P de x ou Q de x por 3, generalização universal. E provo a minha questão. A próxima questão de hoje é a seguinte: para todo x, P de x e existe x, Q de x. Quer dizer, eu tenho duas premissas. A primeira para todo x, P de x e a segunda existe x, Q de x. E eu quero provar que existe x, P de x e Q de x. Como é que eu faço isso? Eu coloco as minhas duas premissas. Observe que eu tenho uma que é para todo e uma que existe. Se eu tenho um para todo e um existe, qual que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que tirar primeiro o existe. E eu tiro o existe com a instanciação existencial. Então, por 2, eu vou dizer que Q de A é verdade. E depois disso, eu posso dizer que P de A é verdade por 1, instanciação universal. Observe novamente que eu tirei primeiro o existe para depois tirar o para todo. Se eu fizesse uma ordem diferente, eu estaria fazendo errado. E se eu tenho que P de A é verdade e Q de A é verdade, eu posso dizer 3 e 4, conjunção, P de A e Q de A são verdades. E se os dois são verdades, eu posso dizer que existe um x, que P de x e Q de x. É verdade. Se tem um A, eu posso voltar para o existe. Sempre eu posso voltar para o existe pela generalização existencial. Nem sempre eu posso voltar para o para todo. Eu só posso voltar para o para todo se as letras ali, né, o A, o que eu coloquei, elas vieram de um para todo. Aí eu posso voltar para um para todo. Nesse caso eu não poderia, porque, por exemplo, o A ele veio primeiramente de um existe, né? Então eu não poderia voltar para um existe. Eu não poderia provar que para todo x, P de x e Q de x. Mas o existe eu posso. Porque se vale para uma pessoa, então existe uma que vale. E observe esse exemplo. Eu tenho existe x, abre colchetes, A de x e B de x, fecha colchetes, que é a minha premissa única, e quero provar que existe x, A de x e existe x, B de x. Quer dizer, eu tenho lá um existe para todo mundo e quero separar, né? Eu quero fazer uma simplificação, né? Só que, lembrando, eu não posso fazer simplificação direto, né? Eu tenho que tirar o existe, eu tenho que tirar o para todo. Nesse caso, o existe, porque só tem existe. Então, eu tenho lá a minha premissa, que é existe x, A de x e B de x. Se eu tenho que existe, eu posso dizer que A de x e B de x por 1, instanciação existencial. Observe que esse x ali é de uma pessoa arbitrária, porque é alguém que eu sei que tem a propriedade, não sei quem que é a pessoa x, que eu ainda não sei qual que é, mas não interessa. Eu sei como existe uma pessoa, eu vou colocar essa pessoa lá. Podia colocar Maria? Não seria legal colocar Maria. Por quê? Porque, como veio de um existe, o ideal é colocar uma letra qualquer, uma letra, o A, por exemplo, para ser arbitrário, ou o X, para dizer que é uma pessoa que eu não sei quem que é ainda. Quando eu coloco Maria, ou João, ou José, eu estou especificando uma pessoa, né? E eu não posso garantir que é exatamente essa pessoa que tem a propriedade que eu falei. Mas tudo bem, eu coloco lá A de x e B de x. Se é verdade A de x e B de x, eu posso fazer a simplificação. Lembra que eu falei que tinha simplificação? Agora eu posso fazer, porque não tem mais o existe. Então eu posso botar por 2 simplificação A de x e por 2 simplificação B de x. Eu separei as duas. E se eu separei as duas, eu posso colocar lá que existe x, A de x. Por quê? Porque se o A de x é verdade, né? Eu posso colocar existe x, A de x. Não teria problema. Eu sempre posso voltar para o igual, na generalização existencial. E faço a mesma coisa para o existe x, B de x, usando também a generalização existencial. E se eu tenho o 5 e o 6, eu posso juntar os dois por conjunção e dizer que existe x, A de x e existe x, B de x. E prova a questão. E vamos fazer a última questão de hoje. Eu tenho existe x para todo y que é de xy. Essa é a minha premissa. E quero provar que se isso for verdade, então, para todo y existe x que é de xy. Observe que eu troquei a ordem aqui, né, dos lados. Para todo estava mais à esquerda, ficou mais à direita e vice-versa. O que eu faço? Eu coloco a minha premissa. Existe x para todo y
Q de XY. Quando eu tenho isso, eu tenho dois quantificadores, eu só posso tirar o que está mais fora do parênteses, quer dizer, eu posso tirar primeiro o existe. Então eu coloco lá, para todo y, Q de AY. Quer dizer, eu substituí aquele existe x por um A, que é uma pessoa arbitrária. Eu sei que é verdade, que existe uma pessoa que vou chamar da pessoa A. E se eu tenho para todo y Q de AY, eu posso dizer que para todo y, então eu posso chamar de QAY, quer dizer, eu posso usar agora a instanciação universal para o y. E tenho Q de AY. Se eu tenho Q de AY e esse A veio de um existe, eu posso voltar e dizer, existe x que é de xy, por 2, generalização existencial. Quer dizer, como A veio de um existe, eu posso voltar ele para um existe. E dizer, voltar para um x, existe x, e substituir o A por x. E se o y, que é uma pessoa qualquer arbitrária, ele veio de um para todo, eu posso voltar para o para todo. Então eu posso botar que para todo y existe x, que é de xy, por 3, generalização universal. E prova a minha questão. E esse foi o nosso vídeo de hoje com exercícios de regras de inferência da lógica dos predicados. No próximo vídeo, nós vamos fazer mais exercícios desse assunto. Então, até o próximo vídeo.